Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Vou falar com vocês sobre algumas coisas que eu considero muito importantes no processo do despertar espiritual e no processo de expansão de consciência. Sempre que a gente aborda esse tema, que é o tema do despertar, a gente tem que trabalhar um pouquinho o que é a mente, qual é o conceito de mente, o que é a mente no sentido prático também. A natureza da mente, se a gente parar para analisar um pouquinho, que a gente encontra nas escrituras hindus, no Vedanta, no hinduísmo, a gente vai entender que a mente, basicamente, ela é atenção e consciência, tá? Atenção e consciência. Ela de forma pura. Mas o que nubla a mente? O que distorce a mente? O ego. Então, quando a mente se estabelece no ego, quando a mente se estabelece no intelecto também, no raciocínio, na inteligência, que a gente até pensa assim, poxa, a inteligência é algo muito bom, a inteligência é muito boa para a nossa vida, o raciocínio é muito bom, muito poderoso, nos ajuda a fazer cálculos matemáticos, nos ajuda a responder grandes questões, nos ajuda a viver a nossa vida, né, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, pagando conta, calculando boleto, calculando cartão de crédito. A mente é importante com a inteligência também, tá? Com o raciocínio, com o pensamento. Tem até a frase cartesiana lá do filósofo Descartes, que é penso, logo existo, no sentido de que o pensamento, a inteligência é o que te faz existir. Por mais que eu não concorde com isso exatamente, mas a gente tem que admitir que a mente ela é importante na nossa vida quando ela se relaciona com a inteligência, quando ela se relaciona com o raciocínio, com o pensamento. Mas quando a gente pensa no nível espiritual, no nível de transcendência, a gente tem que entender que muitas das vezes a mente, nessa relação com a inteligência, com o raciocínio, com a reflexão, isso acaba se transformando ou se aliando com o ego. E isso distorce a mente, isso deixa a mente nebulosa. Nesse ponto, ela deixa de ser simplesmente atenção e consciência. Então, quando a gente fala da mente, quanto menos ego tiver, quanto menos inteligência e intelecto, não que a gente não tenha que ser inteligente, a gente não tem que usar o intelecto, mas no sentido de transcendência, quando você simplesmente senta para meditar, para encontrar o teu eu real, o teu eu interior. Quando eu falo eu real, não sei se todo mundo está familiarizado com esse tipo de nomenclatura, mas existe o eu individual no sentido de ego, né? No sentido de vaidade, de conquista, de busca incessante por adquirir, por multiplicar, por reter, e tem o eu real, que seria o Atman, que seria a centelha divina, que seria essa verdade interna. A gente pode traduzir como eu divino, tá? O eu simples do mundo cotidiano, ego, conquista, procura sempre adquirir, conquistar, multiplicar, se torna vaidoso, se torna muito autocentrado, e o eu do outro lado, que seria o eu real, onde não tem mais essa divisão, não tem dicotomia, só para que a gente entenda. Então, quando eu falo para vocês que a mente é a atenção, simplesmente a atenção, estar atenta a tudo de uma forma quase Matrix, quando você percebe cada gotinha caindo no orvalho, cada subir do vento, cada batida de pássaro, nesse ponto é atenção plena, você percebe tudo, você presta atenção de forma real quando a pessoa fala com você, tudo isso é atenção. E consciência no sentido de presença, de espírito, tá? Do que você é realmente. Então o eu real, quando ele está puro, sem contaminação pelo ego, ele é simplesmente atenção e consciência. E a mente, quando ainda está pura, ela é uma ferramenta poderosa do eu real, da consciência, tá? Então, quando eu digo para vocês que a mente é atenção e consciência, eu estou falando no sentido que quando ela ainda está pura, quando ela não se corrompeu e não se distorceu pelo mundo externo, tá? Então, nesse ponto de vista, a gente tem que entender que a essência da mente, a natureza primordial da mente, é simplesmente a consciência pura, a atenção plena. Mas quando o ego nubla a mente, quando o ego distorce a mente, quando o ego fica envaidecido e quer sempre
prestar atenção só em si, essa mente se estabelece em algo muito além do que a consciência, se estabelece nas distorções. A mente cria um monstro, que é o ego, cria quase que um tamagotchi, hoje em dia não está na moda, né? Um bichinho, um monstrinho que você tem que alimentar ali. E quando a mente se preocupa com tudo isso, ela saiu da natureza primordial dela, ela se estabelece no ego, se estabelece no intelecto para ter mais controle, raciocínio para ter mais controle. E quando você busca controle, você está distorcendo a natureza essencial de si mesmo e da própria mente. Então, quando eu falo de mente no estado de pureza, a mente universal, que não é limitada pelo ego, não tendo nada exterior a si mesma, nesse sentido ela é apenas consciência, consciência pura. Ela é apenas o eu real. E é isso que normalmente a gente encontra na Bíblia quando se diz: eu sou o que sou. Vou falar mais baixo um pouquinho, tive que voltar, porque acho que meu filho escutou minha voz, ou então algum obsessor deu um peteleco na orelha dele e ele acordou. Estou gravando um vídeo para vocês 2 horas da manhã. Tá? Então, voltando, quando a mente ela não foi nublada ainda pelo ego, quando a mente está incorruptível, quando a mente está pura, e ela é consciência, ela é atenção pura, a gente encontra essa frase: quem eu sou o que sou. Quando você encontra isso na Bíblia, seja por Moisés ou então o próprio Jesus falando, eu sou o caminho, nesse momento ele não está se referindo, nem ele, nem Moisés, nem nenhuma passagem bíblica, quando você encontra essa questão do eu sou, e também no hinduísmo você encontra, isso está se referindo à natureza essencial do ser. Eu sou o que sou, eu não sou isso nem aquilo, porque quando você é isso ou é aquilo, você já está em movimento com o ego, você já está dividindo. Se você é o que você é único. Se você é isso ou aquilo, você já entra no mundo da multiplicidade, da dicotomia. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente acaba se multiplicando em vários desejos ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo da semana. Você quer, às vezes, comprar uma roupa nova, quer trocar um presente de aniversário que ganhou e não gostou, quer mudar um corte de cabelo, né? Mais uma vez, no meu caso, não tem isso, já é menos uma preocupação. Então, a gente está sempre se dividindo, se multiplicando. E na ideia de Jesus e de todos os mestres que trabalham com essa frase clássica, falando justamente isso, eu sou o que sou, é fazendo referência que o ser simplesmente é. Me lembra até o filósofo da Grécia Antiga, Parmênides de Eleia, um filósofo pré-socrático muito conhecido, que ele diz que o ser é único, indivisível, imutável, diferente da impermanência do mundo material, que está sempre em transitoriedade, sempre mudando, como os budistas muito bem falam, como o Heráclito de Éfeso também falava, que é um filósofo da Grécia Antiga, ele dizia que o mundo é impermanente. Você não entra 2 vezes no mesmo rio. Eu concordo plenamente com essa impermanência quando a gente fala do mundo material. Mas por trás dessa casca, por trás desse escudo, dessa película, você encontra a natureza real da vida. Você encontra o mundo espiritual, que se divide em diversas camadas ainda. Mas lá no núcleo, vamos tratar como núcleo, existe a consciência divina, existe a fonte primordial de tudo, existe Deus. E essa fonte é incorruptível, é única, é imutável e está dentro de você também, como centelha divina. Então, quando a nossa mente ainda é pura, ela é consciência, no sentido de presença. Você é o que você é, o eu real. E quando ela se distorce no mundo, quando ela deseja diversas coisas, e não coisas ruins, coisas da vida, como eu disse para vocês, desejar às vezes mudar de emprego, um novo relacionamento que te faça bem, desejar trocar de carro porque o teu carro está dando problema, então porque você quer um carro mais confortável, você mudou de emprego e está mais fácil, ou então trocar de casa. Enfim, para as coisas do dia a dia, né? Por mais que a gente saiba que tudo é passageiro, ninguém leva nada para o outro lado, é importante você ter uma vida confortável, né? Principalmente quando você tem família e quer ter um pouquinho mais de tranquilidade. Isso ajuda. Mas então, voltando para essa ideia da mente universal, no sentido eu sou o que sou, né? A mente universal é isso, é consciência absoluta. Como eu dei o exemplo, quando Deus responde a Moisés na Bíblia, nessa frase, ele não está se identificando como uma identidade pessoal separada da realidade. Nada disso, não tem dicotomia, não tem separação, mas ele se identifica nesse momento como a realidade última, como a realidade absoluta, subjacente,
o ser puro de Parmênides, que é o filósofo da Grécia Antiga que eu falei com vocês, e esses pensadores da antiguidade nos mostram a todo momento que o ser é único, indivisível, que a consciência é pura, é eterna e ela não pode ser definida por qualidades, né? Quando a gente trata de qualidade, a gente já está dividindo e está trabalhando no mundo material. Quando a gente olha um pouquinho, né? Quando a gente se debruça um pouquinho sobre o Vedanta, o Advaita Vedanta, a gente encontra algo parecido com eu sou o que sou. A expressão que eles usam muito, tu és isto, tu és isto. Você encontra isso nos Upanishads. Tem uma expressão certinha, né? Essa é a tradução, né? Em sânscrito, que eu não vou lembrar de cabeça. Mas é mais ou menos isso. Tu és isto, como eu sou o que sou. Tu és isto significa o quê? Simplesmente que você é o verdadeiro, que você é o inabalável, que você é o absoluto, que você é a centelha divina, que você é o Atman. Quando a gente fala de Atman no hinduísmo, é mais ou menos a mesma coisa que a centelha divina, que a gente encontra tanto no espiritismo, quanto na teosofia, também um pouquinho, no ocultismo, que é essa nossa natureza espiritual divina, né? Uma centelhinha, uma fagulha do Criador. Então, voltando para vocês, quando eu falo eu sou o que sou, nada mais é do que a realização da consciência pura, da realização da consciência divina dentro de nós. É a consciência pura que não foi condicionada ainda pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela nossa identidade pessoal. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que a gente condiciona o nosso pensamento e a nossa mente de acordo com a nossa identidade pessoal. Eu sou Rafael Pacheco, eu tenho que agir de tal forma, e a minha identidade pessoal foi cunhada, foi criada numa cidade, num país, num bairro, numa família, numa escola. Tudo isso construiu a minha identidade pessoal, a minha persona, o meu ego, a minha mente, tá? Então a gente tem que fazer um movimento onde você vai retirando essas películas, essas facetas, essas máscaras, né, de persona, máscara, para perceber que lá no fundo todo mundo faz parte da mesma divindade, da mesma centelha infinita, que é o eu real, que é a consciência pura, que é a mente universal. E é sempre importante entender que quando a gente fala de consciência no sentido puro, que essa consciência, esse ser, essa centelha dentro de nós, na sua forma de eu real, ela nunca será condicionada pelo tempo nem pelo espaço. Ela é universal, é para todos nós. Então, dessa forma, a gente tem que entender que a verdade ela não pertence apenas a uma religião, a uma filosofia, a uma pessoa, a um ser supremo, um Deus que está separado das outras religiões, das outras galáxias, dos outros sistemas solares, dos outros universos. Não existe isso. Isso é criado pela nossa mente. Quando cada indivíduo desperta para essa natureza real, ele vai perceber que ele faz parte do todo. É uma unidade, é uma gota que despertou dentro do oceano. É o ego que se dissolve, se dilui. Essa gota é o ego. Quando entra no oceano, ela se dissolve, ela se dilui. Ela faz parte do oceano propriamente dito. Então, nesse instante, ela se torna a pura consciência do ser, além de todas as limitações. Quando você se percebe como consciência do ser, não existe mais barreira para você, não existe mais limitação, porque normalmente a gente está muito acostumado a identificar o nosso corpo com a nossa verdadeira natureza. A gente aprendeu a identificar o nosso eu com o nosso corpo, com a nossa visão, com nossos olhos, com nossos ouvidos, com o paladar, com o corpo, com a mente, com o mundo sensorial. A gente realmente acredita que é isso. Para mim, isso é uma piada de mau gosto. Por mais que o corpo seja sofisticado, seja importante no nosso processo de despertar espiritual mesmo, né? A gente tem que sofrer aqui, entre aspas, né? Sofrer, que eu digo assim, você tem que dar importância a esse processo de ascensão. E como é que você dá importância nisso? Aprendendo a dirigir num veículo pesado. Ninguém sai da autoescola pegando uma Ferrari. Você pega um carrinho ali mais precário para entender como é que é a vida, para dar valor à criação, para entender que a criação se divide em planos sutis e em planos densos. Ela se manifesta nesse sonho divino de várias formas. E para a gente realmente crescer, para a gente realmente perceber a nossa natureza divina, é importante esse mergulho na carne, é importante esse aprendizado nessa escola espiritual que é a Terra e nos outros planetas semelhantes a isso.
Então, quando eu digo que você está acostumado a identificar o seu eu com o teu corpo, com a tua visão, com os teus olhos, com a tua língua, com o teu paladar, com a tua audição, com tudo isso, é normal, é comum. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: o que existe para ser visto? Para quê? Para quem? O que a gente está vendo? Isso aqui é real? Isso aqui existe da forma que a gente pensa que é? A resposta é não. E num sentido poético e até filosófico, para a gente reconhecer a nossa natureza divina, não existe nada para que a gente veja, não existe nada para que se escute. Você não precisa ver quem você verdadeiramente é no espelho para perceber que você é o Rafael. O que eu quero dizer é que você não precisa colocar um espelho na tua frente para perceber que você é você mesmo. Se você fechar os olhos aqui, você sabe, eu sou o Rafael, sou o João, sou a Maria, sou a Jéssica, sou o Bruno, sou o Yuri, é todo mundo. Tá? Você sabe que você é pela tua presença. Você não precisa botar o espelho. É o espelho, quando você bota na frente, você vê, eu sou louro, eu sou branco, eu sou negro, eu sou ruivo, eu sou moreno, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou alienígena, eu sou cachorro, eu vim de Plutão, eu sou um pleiadiano, sou um arcturiano, sou de Andrômeda, sou de Capela. Tudo isso é legal? É legal. É importante em alguns momentos? É. Mas na verdade você não é nada disso. Você não precisa colocar o espelho na tua frente para saber que você é a pura presença, é a própria consciência pura, tá? E o corpo físico, seja o corpo da Terra, seja o corpo de Marte lá do marciano, seja do cara que nasceu e que está lá nas Pleiades agora, se existe corpo, existe limitação, existe ego, e é muito difícil você, para a maioria das pessoas, perceber que você não é o corpo, seja em qualquer planeta, seja em qualquer cultura, seja qualquer povo. O corpo ele é um instrumento poderoso, mas ele é um instrumento que foi feito para que você perceba que ele não é você, tá? Faz parte do jogo divino, por mais que ele seja você também, tá? Porque você é o corpo, você é a parede, você é a árvore, você é tudo. Então, um pouquinho filosófico demais, mas é a natureza da realidade. A gente tem que começar a pensar sobre isso, refletir sobre isso, e mais do que pensar e refletir. Para a gente ter qualquer estado de iluminação espiritual, você tem que perceber isso de uma forma teórica, normalmente facilita, para depois vivenciar isso, seja em meditação, seja meditação sentado, meditação andando, caminhando, contemplando, que é um tipo de meditação muito legal. Depois eu vou fazer um vídeo com vocês sobre isso. A importância da meditação caminhando, né? Os budistas são mestres nisso, os zen budistas, os budistas em geral, todos eles, né? Então você não precisa se olhar no espelho para perceber a tua presença, para sentir quem você verdadeiramente é. O espelho serve para que você perceba que você está naquele corpo ali. Ah, tá, eu estou aqui no corpo Rafael Pacheco, beleza. E o corpo ele é importante quando você observa o corpo, a natureza física, né, densa da carne, e como é que ela é frágil, é pueril. É importante você passar por esse processo de dar valor à tua própria essência divina nesse drama desse teatro da vida, onde você tem que ter noção, olhando o teu corpo, que tudo que nasce vai morrer. Tudo é impermanente. No mundo aqui, né? No mundo dos fenômenos, no mundo da caverna, na Matrix, tudo é impermanente. E essa natureza dramática da impermanência, que também transforma a vida numa beleza maior, ela é importante para o teu processo de ascensão, porque, digamos assim, você acaba dando mais valor à tua imortalidade. Você vai acordando aos poucos de um sonho que você nem sabia que estava nele. Mas a verdade, né, por mais que a gente fale da impermanência do corpo, de que tudo que nasce vai morrer, esse drama da vida que quando a gente joga para a nossa família, para os nossos amigos, fica cada vez mais pesado, e a gente encontra isso em todos os lugares, né, que tudo é impermanente. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo, pô, morreu um amigo meu, morreu um pai do amigo meu, morreu meu pai há pouco tempo, mas ninguém morre, né? É essa transição. Mas o que a gente tem que tirar de tudo isso é que, por mais que exista essa transição, e as escrituras comprovam isso pra gente, né? Todas as escrituras de todas as religiões, e até aquelas escrituras que não estão ligadas à religião, e você percebe por conta própria que não existe nascimento nem morte, na verdade. Espiritualmente falando, se você é uma centelha divina, não existe esse processo de nascimento e morte. Você sempre existiu, você sempre fez parte da criação. Isso é uma coisa enigmática da gente entender racionalmente,
Mas é um caminho muito interessante porque você acaba percebendo que tem até uma lógica nisso. Por que um foi criado antes do outro? Qual é a justiça disso? Até no sentido espiritual. Tá? As almas são criadas de que maneira? Como é que é o ciclo disso? Na verdade, ninguém é criado, ninguém nasce nem morre. O universo está sempre em expansão e em contração. Então a alma é criada para o universo material nesse sentido, mas ela sempre esteve em repouso na essência divina. Aí como é que isso funciona é complicado. Se eu disser para vocês, é exatamente assim, exatamente assado, a gente pode pegar aí a definição do espírito, né, do espiritismo, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, ou então outras definições mais burocráticas, no sentido assim mais compactadas, a gente vai encontrar até isso que eu falei para vocês, que a gente nunca nasceu nem nunca morreu, a divindade não nasce nem morre, e a gente, como centelha divina, também não nasce nem morre, a gente é imortal, o que é imortal é eterno, sempre esteve aí. Aí você pensa, mas como é que eu entendo isso? Racionalmente não dá. Isso aí eu acredito que seja muito para os espíritos que já estão num patamar mais depurado de consciência. Isso me lembra muito a experiência fora do corpo, quando você tem com alguma entidade muito sofisticada, no sentido energético e vibracional, e ela te dá um monte de informação, te explica um monte de coisa, você está ali voando, muitas vezes essas entidades em planos, em realidades mais sutis, né? Quando você está longe do umbral, então está fora do planeta, um pouquinho fora do planeta, pelo menos comigo já aconteceu assim, em outras dimensões também, numa dimensão que eu chamo de Akasha, que é essa dimensão do éter, né? Mas isso é um outro papo. Em dimensões mentais, vamos resumir. Normalmente esses espíritos se manifestam e te passam um monte de informação que você na hora compreende tudo, é maravilhoso, você captura aquilo na hora que você está entendendo, mas quando você volta para o corpo e encaixa, tu lembra das coisas todas, mas é uma confusão danada e nada faz sentido. Mas você sabe que quando você estava fora do corpo, tudo fazia sentido, tá? Pelo menos em algum momento. E tem casos que fora do corpo também. A entidade fala com você, o espírito passa aquela mensagem, você recebe o bloco de informação, você compreende aquilo de uma maneira, mas na hora que você vai sintetizar, você não consegue, porque está além da tua compreensão ainda, tá? Então não tem resposta para tudo. A única coisa que eu posso afirmar para vocês com clareza é que a alma é imortal, a gente é eterno, e do outro lado continua e continua muito. Então, quando eu afirmo para vocês que não existe nascimento nem morte, a gente encontra essa frase exatamente nas escrituras hindus, que não existe nascimento nem morte. Eu estou simplesmente tentando falar com vocês que cada um permanece simplesmente assim como é, como realmente é, como espírito mortal e eterno. E essa eternidade, eu diria que a percepção dessa eternidade é aquilo que pode te levar a uma felicidade real, uma felicidade pura, que não está contaminada pelo ego, porque a eternidade é pura. A eternidade sempre esteve aí, em essência. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu quero dizer para vocês é que a felicidade do eu real, ela é sempre sua. A felicidade da consciência pura, do Atman, da centelha divina, ela é tua, já está dentro de você. Só basta você fazer um movimento de mergulho e encontrá-la. Mas você tem que procurar por ela de forma séria, de forma real. Quando as pessoas às vezes se sentem miseráveis, tristes, elas têm que entender que a causa da miséria, ela nunca está dentro, sempre está fora. E se ela está em você, ela está na forma do ego. E o ego é multiplicidade. E o poder do ego, ele é tão sofisticado, né? Ele te conduz com tanta maestria, né? Ele vai te dominando, te controlando, que ele sempre te conduz para algum tipo de luta, que no final você percebe que é uma luta vã, e você luta, briga, busca controle, busca dominação, para no final perceber que você tem que transcender tudo isso. Então a gente tem que pensar com muita profundidade o que a felicidade do mundo material ela pode trazer para a gente, o que essa felicidade das coisas externas pode trazer a você mesmo. O que a felicidade do mundo pode trazer a você? Isso aí permanece? Isso é real? Depois que você consegue tudo isso, você vai enjoar dessas conquistas? Quanto tempo vai durar essa felicidade? Tá? Não estou falando que você não tem que conquistar nada na vida terrena, mais uma vez, tem que conquistar, é importante. Mas se você se prender exclusivamente a isso, se você achar que isso é felicidade do eu real, você vai se perder no meio de um oceano infinito. Só que não de um oceano divino, de um oceano de ilusão.
E é difícil, eu sei, você se desfazer dessa ideia de que você não é um indivíduo, que você não é uma coisa individualizada e não procurar fora de você, tá? É normal que você perceba a si mesmo como um corpo, como um indivíduo, como uma mente que está separada de tudo. Mas quando você percebe que não existe nada exterior a você, quando a gente pensa em Deus como algo que está dentro e não fora, você percebe que não existe separação, que só existe unidade, que só existe amor, que só existe felicidade. Então essa felicidade que a gente procurou a vida toda nas coisas externas, você vai descobrir que está aqui. O ego vai te enganar, vai te iludir, vai te persuadir por vários caminhos, mas no final tu vai ver que todo tipo de luta que o ego colocou no teu caminho, todo tipo de controle, de dominação, que muitas vezes te trouxeram uma felicidade aparente, aquilo ali não serve para nada, na verdade. Tá? Você vai ter que transcender aquilo em algum momento, no sentido de despertar espiritual real, no sentido de que a mente ela é a atenção e consciência pura. Você tem que parar com esse pensamento de que fora de você há um universo, e além desse universo, no âmago escondido, está Deus te olhando. Não é assim que funciona. É aí que começa a surgir a ideia de separação. Por mais que você acredite em Deus, quando você pensa que você está aqui, o universo está lá, e Deus está mais distante ainda, você está se separando dele. Você fica pedindo, meu pai. Não, você tem que pedir para cá, para dentro. Por mais que exista uma fonte que a gente não sabe explicar exatamente como é que funciona tudo isso, essa fonte também está aí dentro. Você acessa pela centelha. Um livro que eu aconselho a vocês lerem é o Bhagavad Gita. Nele você vai encontrar muito sobre essa ideia. Tem uma frase que ele diz muito parecida, assim, eu sou o eu, o meio e também o fim de todos os seres e de todas as coisas. O que isso quer dizer, mais ou menos? Que a divindade ela não está só no coração de todos, que ela é o alicerce de todos, ela é a fonte de todos, ela é a fonte de tudo. A divindade é uma espécie de lugar permanente, que nunca se modifica, que está sempre ali de forma aconchegante para receber a tua visita. Então, por isso eu repito para vocês que o que é eterno, ele não nasce nem morre, ele sempre esteve ali, sempre esteve como alicerce de toda a estrutura. Então o problema sempre está nessa confusão que a gente toma da aparência com a realidade. Que felicidade você pode obter com as coisas que são exteriores a você mesmo? Porque se você parar para analisar, quando você consegue essas coisas, quanto tempo essa felicidade vai durar? Quanto tempo tudo isso realmente dura? Então, por mais que eu ache importante você conquistar as coisas do mundo, isso ajuda muito no processo, você tem que conquistar as coisas. Você pode ter uma casa legal, pode ter uma casa gigantesca, se quiser uma mansão, não tem problema com isso, mas você tem que entender que aquilo ali é transitório. Você tem que se desapegar disso. No próprio livro do Yogananda, na autobiografia de um yogi, tem um momento lá que um dos mestres espirituais, antes dele lembrar das vidas passadas dele, quando encontra o guru dele, ele ficou com um desejo de ter um palácio. E o mestre materializa um palácio para ele morar naquele palácio durante um dia e ele abandonar aquele desejo. Então tu vê, até um mestre espiritual, ele precisou concretizar o desejo dele de viver num palácio, nem que fosse um dia, para abandonar aquela ideia, para abandonar aquele desejo, tá? Não estou falando que isso é essencial, mas estou dizendo, se um mestre espiritual, para se perceber novamente como uma natureza divina de forma real, ele teve que concretizar um desejo para depois abandoná-lo, imagina a gente, né? Então o que eu estou falando para vocês é que vocês não têm também que entrar nesse processo de se culpar por querer alguma coisa, por conquistar alguma coisa. Isso é completamente normal, mas você tem que perceber que isso aí é transitório. O único que é real, o único que é permanente é o que está na tua natureza essencial, no teu eu real, na tua natureza divina. Então a felicidade, ela está na tua própria natureza, a felicidade é a sua natureza. Não é errado desejá-la, mas o problema é que a gente acha que a felicidade vai estar no objeto, ela está dentro de você. Você pode ser feliz da mesma maneira numa casa grande ou numa casa pequena. Então a ideia foi essa, foi só levantar algumas reflexões para que a gente faça esse movimento interno de perceber que a gente não é o corpo físico, que a mente universal, que a mente pura,
ela é a atenção plena, ela é a consciência, a atenção plena no sentido de você perceber a tua verdadeira natureza, a tua verdadeira realidade, não confundindo a aparência com a essência, não confundindo aquilo que é transitório, aquilo que está no mundo dos desejos com a felicidade real, tá? Repetindo, a felicidade ela é sempre sua. Quando eu digo que a felicidade é sempre sua, ela está aqui. E por que você, às vezes, fica feliz quando eu comprei essa balinha do mal aqui, que está aqui, que eu comprei no posto no outro dia. Aí tu comprou a balinha lá para refrescar a garganta, aí tu chupa a balinha, estou feliz, muito boa, me deu uma felicidade, me deu um prazer. Porque você identificou um prazer sensorial na bala, mas na verdade o prazer sensorial não está na bala, ele está em você. Até cientificamente falando, você se utiliza desse objeto aqui, da bala cheia de açúcar, ou então de uma outra comida, ou então do sexo, ou então de uma conquista, para ligar o botãozinho da felicidade que está em você. Mas você pode ligar o botãozinho da felicidade sem ter que conquistar nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como se a gente precisasse, né, dentro dessa ilusão, acreditar que a felicidade, que o botãozinho da felicidade que a gente aperta e sente a felicidade, ele só é ativado quando você consegue um objeto. Consegui esse objeto aqui. Meu filho, por exemplo, ele gosta de Naruto. Aí comprei a fantasia do Naruto para ele, ele ficou feliz. Botou essa bandaninha na cabeça do Naruto, fica jogando Rasengan, magia, o dia todo brincando comigo, ele está feliz. Mas está no mundo da criança ainda, mas essa felicidade, essa alegria toda que ele teve quando ganhou a fantasia, já está dentro dele. Tá? Quando você come um sorvete, quando você come uma comida gostosa, quando você alcança um objetivo legal do trabalho, fica feliz, quando você vê um filme legal e sorri, esse prazer do sorvete, essa alegria vendo um filme, ou então conquistando um emprego, ela não está no filme. Esse sabor não está no sorvete, nem na balinha, nem no presente que eu dei do Naruto. Essa alegria, felicidade, ela já está aqui. Só que a gente não percebe, a gente precisa de objetos externos para ativar o botãozinho da felicidade. Tá? E isso faz parte do jogo divino. Então, se você conseguir perceber pela atenção plena e pela consciência que essa alegria divina, essa felicidade está dentro de você, está dentro do eu real, e tudo isso permanece intocado, além do tempo, além do espaço, né? Quando eu digo intocado, está sempre ali, é sempre teu, em qualquer corpo que você esteja. Você morreu, foi para outro corpo físico, foi para outro planeta, beleza, mas dentro da tua centelha divina, da tua alma, do teu Atma, dentro do teu eu real, já está a natureza da felicidade. O problema é que a mente, quando fica inquieta, ela busca satisfação, ela busca felicidade no mundo. Mas o mundo não pode te dar aquilo que já está dentro de você. Ele pode te dar uma provinha ali, você pega o sorvete, que delícia, ele está ativando o que já está em você por brincadeiras, por doces no mundo, doces que eu digo por objetos. É uma brincadeira da divindade, é um sonho divino para te despertar. Como é que funciona isso? Quando é que começou isso? O porquê disso tudo exatamente? Eu não vou saber te explicar. Tá? Você tem que entender que toda a felicidade, toda a paz, toda a plenitude que você deseja alcançar, ela já está dentro de você, já está na tua essência. Parece clichê eu repetir isso toda hora, mas é uma verdade inexorável. É porque o ego cria essa ilusão dessa separação e a gente realmente acaba acreditando nisso, né? Que a gente é separado de tudo. Que a gente precisa de um óculos para enxergar melhor, que a gente precisa de um microfone para botar aqui e você me escutar com mais clareza. No fundo, o microfone ajuda, o óculos ajuda também para as coisas do mundo, mas em essência, todas as respostas estão em você. Quando toda essa ilusão se dissolve, né? Toda essa ilusão que você precisa do mundo para encontrar a felicidade, você vai perceber que a única coisa que resta é a tua presença. É o ser absoluto, é o verdadeiro silêncio, não apenas o silêncio no sentido de ausência de palavras. E silêncio eu identifico com felicidade, com serenidade, com samadhi, com entrega, com soltura, com largar, porque tudo isso se relaciona com uma espécie de cessação da busca. Você rompe com a busca incessante, porque você percebe que aquela tua busca por aquilo que você procura já está em você. O nirvana, o samadhi, moksha, como dizem os hindus,
que é a iluminação, que é o nirvana, que todo mundo conhece dos budistas, ele já está aqui. Só basta que a gente perceba que o nirvana sempre esteve aqui. Se você investigar profundamente a origem do eu, você vai perceber que ele não é o eu egóico, ele não é uma entidade real. Esse eu que a gente percebe, que na verdade é o ego, ele é apenas uma construção da nossa mente, do nosso pensamento. E quando você percebe que esse movimento incessante do eu, o eu aqui no sentido de ego agora, ele não tem propriedade, ele não se sustenta por si só vai sobrar a presença, só vai sobrar o eu real. Desaparece tudo. E o que resta, como eu falei para vocês, é o momento presente, é a presença, é a consciência sem forma. Até por isso, nos planos superiores, né, nos planos mentais, nos planos nirvânicos, átmicos, chame como quiser, né? Essa divisão de linguagem que a gente faz que é uma loucura, e quanto mais a gente divide, menos facilidade a gente vai ter para atingir esses planos. Mas quando a gente fala de plano mental e experiências de projeção astral, a gente vai perceber que é muito difícil ter uma projeção consciente no plano mental e trazer de volta. Por quê? Porque a gente ainda está sempre compactando, está sempre dividindo, está sempre transformando tudo em dicotomia, em dualidade. E por mais que a gente compreenda que está tudo dentro, a gente só vê fora. É difícil pra caramba, não é fácil, tá? Mas no final de tudo isso eu digo para vocês uma coisa que é interessante. Por mais que eu tenha dito que você não tem que procurar os desejos e tal, você não, essas conquistas por felicidade externa não vão te levar a lugar nenhum. Vocês têm que entender que a verdadeira renúncia, ela não está em abandonar o mundo, mas em abandonar essa vida, essa ideia de que você é alguém separado. Então, voltando para a nossa vida real do dia a dia, você pode viver no mundo, você pode ter, entre aspas, as coisas do mundo, você pode conquistar as coisas, mas você tem que viver no mundo sem estar no mundo. Você tem que viver no corpo percebendo que você não é o corpo. A todo momento, olhar para tua mão e falar, pô, que negócio estranho, né, cara? Eu tô preso aqui numa massa, numa lasanha, num nhoque, tá? Pô, essa minha mente está pensando um monte de coisa, eu não sou minha mente. O Eckhart Tolle fala, e muitos hindus, você não é a tua mente, você não é o teu pensamento no momento que ele se comporta nesse sentido de gerar ego, gerar conquistas, tentando adquirir tudo, multiplicar. Você não é essa tagarelice toda, não é. O verdadeiro sábio, ele está encarnado aqui, ele vive no mundo, mas ele não é o mundo. O verdadeiro sábio, ele sabe interpretar esse jogo. Ele sabe ter que fazer o trabalho dele, sabe ter a família dele, às vezes não ter a família também, mas ele sabe atuar nessa peça, nesse drama da vida cósmica, tendo o corpo, tendo a mente, mas percebendo de forma inequívoca que ele é muito mais do que tudo isso. Ele sabe que não é o corpo, ele tem noção dia a dia, cada segundo. Quando ele mexe uma mão, ele sabe que ele não é aquela mão. E eu diria para vocês que nesse sentido, nada pode tocar vocês, porque você vai perceber que é a eternidade, que você é o infinito, então você vai acabar abandonando todo tipo de preocupação. Quando você percebe, quando você tem noção, mais do que noção, quando você percebe mesmo, quando você sente, quando você experiencia que você não é o corpo e não é a mente, você vai ter uma tranquilidade muito maior, você vai ter uma serenidade que vai ser difícil que você se abale com qualquer coisa, porque você vai perceber que por mais que você seja uma gota, voltando para o papo da gota, você na verdade você é o oceano. E todas as ondas surgem e desaparecem como movimentos da mente. Mas no final de tudo, esse oceano vai entrar numa calmaria. E nada vai mudar, porque ele vai continuar sendo o oceano, por mais que ele se movimente de lá para cá. Tá? Então, o oceano é a essência divina, porque ele está sempre no agora, está sempre no presente. Ele é o somatório de todas as gotas. Ele é muito mais do que uma simples percepção individual da realidade. Acho que é isso. Dei o recado que eu queria, acabei divagando um pouco aqui, acabei falando demais, mas a ideia é essa. Percebam que vocês não são o corpo, que vocês não são a mente, que vocês não são impermanentes, não são transitórios. O que é impermanente, o que é transitório, é esse mundo que a gente vive, é esse corpo que a gente habita, é essa mente que a gente se utiliza como ferramenta, que domina o cérebro, mas faz um monte de besteira ainda. Então tente perceber que a tua verdadeira natureza, ela é imortal, ela é eterna. Então se ela é eterna,
ela é una, ela é indivisível, só existe uma felicidade que está aqui. Beleza? Espero ter passado o recado, a mensagem que eu quis passar. Quem gostou do vídeo, compartilha, dá o like, deixa algum comentário e, como eu sempre digo, namastê!